E aqui vamos para o terceiro e último tópico. Vamos falar de distribuição de frequências, valor de P e hipótese nula. E depois falaremos de inferência estatística. Retomaremos um pouquinho da parte filosófica, mas agora falaremos de maneira mais prática na diferença entre aqueles autores citados um pouquinho na história da ciência e tentaremos discutir um pouco mais aprofundadamente isso. Falaremos um pouco agora de distribuição de frequências. Então, vamos tentar entender o que é essa distribuição de frequências. Pense bem sobre a idade de pessoas de determinada tribo. Então, digamos que você for fazer um trabalho. Esse trabalho, você foi em uma região, em uma tribo específica, e você coletou a idade de várias pessoas dessa tribo para tentar entender qual idade tem mais pessoa em determinada idade, se tem mais criança, adolescente, jovem, senhor, qual a idade do senhor, são senhores de 60 anos, são senhores de 70, digamos que você foi lá no campo e coletou um monte de dados sobre pessoas dessa tribo. Aí digamos que você foi lá e coletou de 175 pessoas informação sobre a idade dela. Então, digamos que essa foi uma tribo normal, tem pessoas de 131 anos, tem pessoas de 88 anos, tem pessoas com 4 anos, e aí você coletou para cada uma delas uma idade diferente. O que você vai fazer depois? Você vai separar em classes esses dados. Então, por exemplo, você vai tentar resumir os dados. Então, de 4 a 16 anos, que seriam crianças e adolescentes, você só tem 8 pessoas aqui. Então, você observou, chegou lá, coletou, pegou a idade de uma pessoa, 5 anos. Outra tinha 10, outra tinha 14, outra tinha 11. Então, são 8 pessoas dentre 4 a 16 anos de idade. Depois, você tem apenas 5 pessoas de 16 e 28. Depois você tem 6 pessoas com idade de 28 a 41 anos. Depois você tem de 41 a 53 anos, 14 pessoas. E aí, aqui você observou que de 77 a 89 pessoas, tem 42 pessoas. Como essa é uma tribo anormal, tem pessoas até de 150 anos, que é o máximo. E aí você viu que tinha 12 pessoas com quase 150 anos. Então o que a gente observa aqui, na verdade, é que essa tribo, já dá para perceber um padrão, que essa tribo, a maior parte das pessoas tem de 40 a mais anos, e essas pessoas, ela é uma tribo que está praticamente sem ter filho, está cada vez mais envelhecendo, e agora a gente vai tentar mostrar isso em um gráfico. E é esse gráfico, a partir dessa tabela aqui, você vai ver um histograma de distribuição de frequência. O que seria isso aqui? Você está colocando barrinhas de quantidade para grupos em que tem mais pessoas, que tem mais frequência de pessoa. Então, por exemplo, aqui nós temos no eixo X o eixo Y a frequência, quantas pessoas tem, seria quantas pessoas com determinada idade tem essa idade. Aqui é o máximo 45, porque você não tem nenhuma classe de idade de pessoas com mais de 45 pessoas dentro dela. E aqui você tem as idades. Você tem a idade, por exemplo, de 4 a 16 anos, de 16 a 28, e você vai tentar colocar esses valores aqui em cada um desses bloquinhos do gráfico. E o que é que você está percebendo? Tem 42 pessoas com idade entre 77 e 89, entre 65 e 77 tem 38 pessoas com essa idade. Então você tem 38 pessoas diferentes, 38 frequências diferentes de pessoas nessa idade. Então, o que você está observando aqui é um padrão. O que você observa é que a partir de 77 a 89 anos, os dados eles vão diminuindo para ambos os lados e para o outro lado também vai diminuindo. Isso é chamada de distribuição normal. Por quê? Porque os valores mais centrais eles ficam no meio, que é o esperado, que as frequências próximas da média do centro sejam mais frequentes, e aos poucos as extremidades elas vão diminuindo. É como se, por exemplo, a extremidade aqui, por exemplo, pessoas com 150 anos, elas não tivessem muitas pessoas. Então, essas extremidades, elas costumam ter menos pessoas. Os valores médios costumam ter mais pessoas. Então, aqui você construiu uma distribuição de frequência. Agora, perceba como essa questão de classe, que eu já tinha falado lá antes, sobre a nova, ela é interessante. Por quê? Porque se você pensar bem,
talvez esse dado e essa configuração pudesse ser mudado se eu diminuísse os intervalos ou talvez se eu aumentasse os intervalos. Então, talvez se eu colocasse intervalos maiores, então, por exemplo, de 16 a 40 anos, talvez eu tivesse um valor diferente. Então, essa ideia de classes e de você, a forma como você classifica, influencia muito no resultado que você encontra. Então, temos sempre que ter cuidado com essas classes. E aqui isso é chamado de distribuição normal, porque o programa ele calcula uma curva ao redor desse valor e aí ele demonstra aquilo que a gente demonstrou. Aqui seria os histogramas, seria isso aqui que a gente já viu, só que junto um do outro. E aqui ele está passando como se fosse uma curva para demonstrar qual o padrão geral dos dados. E eu ainda, por exemplo, posso mostrar isso sem necessariamente mostrar as barrinhas por detrás do padrão. Então o padrão é uma distribuição normal. E aqui eu nem preciso mostrar as barras para dizer que esse é o padrão. O programa calculou isso. Aqui, como eu já falei, as frequências. E o U seria o parâmetro ou a variável, que no caso aqui seria as idades. E aí ele calcula essa curva aqui a partir desses dados. Então é interessante por quê? Porque assim, cada barrinha dessa aqui é chamada de bin. E cada uma delas pode ter uma amplitude diferente. O valor mínimo e máximo diferente. Então as barrinhas elas poderiam ser mais gordinhas, muito menores que essa. Você percebeu que naquele histograma você tinha menos barrinhas e as barrinhas eram mais gordinhas. Aqui as barrinhas elas podem ser mais finas, mas você tem mais barrinhas, que seria o número de bins, o número de barrinhas que você tem. Então você pode ter padrões diferentes de acordo com que forma você coloca essas categorias e a amplitude dessas categorias. E aqui você tem vários tipos de distribuição normal. Aqui o que muda, na verdade, que eu quero mostrar para vocês, é o desvio padrão. Então, se a maior parte das barrinhas elas estão muito próximas do valor central, o desvio, ou seja, a variação do valor central, o valor médio que tem, o valor mais frequente, ele é muito pequeno. Então, por exemplo, no caso lá, você teria, por exemplo, pessoas de 80 a 90 anos aqui, e ao redor, por exemplo, você teria pessoas de 85 a 75 aqui, de 75 a 65 aqui. Então, a frequência de pessoas estariam muito próximas do maior valor que tem. Então, isso geraria uma distribuição com um desvio padrão menor, ou seja, o desvio do maior valor ele é muito menor. E aí você gera uma curva um pouquinho mais fininha. Aqui, por exemplo, você já tem uma curva com desvio maior. Então, as barrinhas elas têm uma diferença muito maior do valor central ou mais frequente nessa distribuição. Aqui nessa daqui, os valores estão muito dispersos. É quase difícil, é muito difícil você dizer que tem um valor central aqui, porque os valores ao redor dele estão muito dispersos. Então aqui são tipos de curva que seriam forma de representar aquela distribuição normal, só que agora utilizando o desvio padrão, para você identificar se o padrão de dados ele tem um grande desvio ou pequeno desvio. Isso também é utilizado muito na evolução. Você tem, por exemplo, aqui seria o vermelho seria a curva de distribuição de determinada característica da espécie antes de determinado fenômeno, ou antes de determinada seleção e depois da seleção. Então, antes da seleção você pode ter uma distribuição normal e depois da seleção você pode ter uma seleção disruptiva, ou seja, uma seleção que você vai pegar valores extremos, que aí seria duas curvas de distribuição. E você tem duas distribuições aqui e no valor central você não tem nenhuma. Então seria uma seleção que geraria uma disrupção dos valores centrais para os valores extremos. Aí você tem uma seleção estabilizadora em que o padrão da curva de distribuição das características que estamos observando são a mesma. E depois, por exemplo, você poderia ter uma curva de distribuição mais para a esquerda, para os valores extremos à esquerda, e esse padrão agora está à direita, está para a característica mais extrema do lado direito. Aqui seria mais próximo do zero, aqui seria mais próximo de valores maiores. Então você vê que as curvas de distribuição são muito utilizadas em diversas áreas de conhecimento. Então, falando sobre o tópico 2, o valor de P e a hipótese nula, digamos que fôssemos testar uma determinada hipótese. A hipótese é que a temperatura vai afetar o tamanho, seria a variável teórica. Então,
seria aquela hipótese que a gente formulou no segundo tópico para mostrar a operacionalização dos resultados e dos gráficos. Então, por exemplo, eu posso ter uma hipótese, eu posso ter a previsão aqui, que quanto maior a temperatura, maior o tamanho. Então, conforme a temperatura aumenta, o tamanho aumenta. Você pode operacionalizar isso, como eu já tinha feito, temperatura e comprimento, temperatura em centímetro e temperatura em graus Celsius. Você pode ter um delineamento em que você pegou ao redor do mundo vários indivíduos daquela espécie de lagarto para verificar como o tamanho, ou talvez se você não quiser só uma espécie, você quiser lagarto no geral, você pode fazer um trabalho de macroecologia e pegar lagartos de todo o mundo e fazer uma análise a partir disso. Então, você tem uma coisa chamada hipótese nula. A hipótese nula geralmente é a hipótese que não há efeito. Então aqui no eixo Y, no eixo X eu tenho uma temperatura, no eixo Y o tamanho. A hipótese nula é a hipótese que a variável X não vai afetar a variável Y, ou seja, a variável resposta não vai ser afetada por essa. Ou seja, essa tamanho está sendo afetada por outras variáveis. Então qual é a expectativa que temos para quando não há efeito? É um tracinho, ou seja, conforme a temperatura está aumentando, o tamanho dos indivíduos eles permanecem o mesmo, ou seja, a temperatura não está influenciando o tamanho do indivíduo em nada. E é claro que essa curva aqui eu só coloquei aqui no meio, mas ela poderia ser um tracinho tanto aqui em cima quanto embaixo. Não faz diferença. O que importa é que, conforme você está aumentando a temperatura, os valores eles estão mudando quase nada e o padrão é de uma linha reta na horizontal, demonstrando que a temperatura não está afetando quase nada o tamanho. Ou seja, conforme está aumentando a temperatura, o tamanho do eixo Y, o eixo Y, que é tamanho, não está mudando em nada. E aí você pode ter uma reta aqui, mais em cima, mais embaixo, não faz diferença. E aí nós temos dois tipos de erro, o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. O erro do tipo 1 geralmente está associado à hipótese que queremos. Então quando você faz, por exemplo, constrói a hipótese nula é para você saber se o seu resultado e se os seus dados eles são encontrados ou se eles são confiáveis com base na construção da hipótese nula, ou seja, você vai verificar se na hipótese nula a sua estatística, o seu resultado, o seu padrão de dados ele é visualizado lá, e quão frequentemente isso é visualizado. O erro do tipo 1 seria você dizer que sua hipótese que você quer, que é sua hipótese de que a temperatura está afetando o tamanho, é correta, isso realmente acontece, está dizendo que acontece, quando na verdade não acontece. O padrão que você encontrou é o tracinho. Então, você está refutando a hipótese nula, dizendo que sua hipótese de que tamanho afeta a temperatura está correto, quando na verdade a temperatura não está afetando o tamanho de maneira nenhuma. Qual seria o erro do tipo 2? O erro do tipo 2 é eu dizer que esse é o padrão aqui, ou seja, a temperatura não está afetando o tamanho, porém, era para eu aceitar a minha hipótese de que a temperatura está afetando o tamanho. Então, eu estou dizendo que não há efeito, não há relação entre temperatura e tamanho, porém, há uma relação sim. Então, eu estou cometendo o erro do tipo 2. Então, você tem esses dois tipos de erro. O primeiro é aceitar a minha hipótese quando eu devo rejeitar, e a segunda é rejeitar a minha hipótese quando eu devo aceitar. E como é feito o cálculo do valor de P? Então, digamos que você coletou lá os seus resultados. Aqui eu cito o Magnus porque ele faz uma descrição muito boa. Eu tenho uma temperatura no eixo X, alta e baixa, digamos que você coletou assim. E no eixo Y você tem um tamanho. E o que é que você tem? Como é que você faz o cálculo de P? Você tem aqui a média. Então, geralmente, o que é que nós queremos fazer na estatística? Nós temos, por exemplo, um conjunto de distribuição de dados. E aí você tem uma diferença entre esses dados. Você percebe que os dados da alta temperatura está mais concentrado em cima e o dado da temperatura baixa está mais concentrado embaixo. O que nós queremos fazer e o que nós queremos verificar é claramente aqui tem uma diferença. Você percebe que os valores daqui estão concentrados em cima e os valores daqui estão concentrados embaixo. Mas será que essa diferença é significativa ou essa diferença veio do acaso? E como é que eu posso descobrir se ela é significativa ou se ela veio do acaso? Se eu só coletei esses dados. Então você vai verificar a probabilidade de você encontrar esse padrão aqui na hipótese nula. Que aí você vai verificar, se esse padrão aqui de dados, ele aparecer muito pouco
na hipótese nula, significa que esse resultado ele não veio do acaso, ou seja, ele veio realmente de uma distribuição que é observada na natureza, porque você verificou que ele não veio do acaso porque você rodou várias vezes na hipótese nula, rodou várias vezes no acaso e você não encontrou isso. E como é que a gente faz isso? Imagine que você tem esses 4 pontos aqui, 4 pontos aqui. É muito difícil a gente pegar cada um desses pontos aqui e colocar num teste para verificar essa diferença. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós geralmente separamos parâmetros, que seriam uma representação dos nossos valores, para inferir sobre esses valores. Então, por exemplo, aqui nesse caso eu posso calcular a média, que seria esse valor, esses 4 valores encontrados dividido pelo número de valores, que seria esses 4 valores dividido por 4, os valores somados, e você pegaria esses valores e ele seria representado pela média. Isso porque nós não podemos fazer um cálculo direto a partir de cada pontinho desse, porque você está vendo isso graficamente, mas para você colocar e fazer um cálculo confiável, você precisa representar esses dados com um valor para você conseguir fazer o cálculo de alguma forma. Então a gente pode pegar a média para representar esses dados daqui da baixa temperatura. Nós podemos pegar a média desses valores, desses dados aqui da alta temperatura, e nós podemos calcular a diferença, ou seja, essa média da alta temperatura menos essa média, qual o valor que a gente vai achar de diferença entre as médias. E aí, digamos que você tem uma média que seria a representação desses valores aqui muito baixa, e aqui você tem uma média muito alta que representa esses valores, você tem uma diferença muito grande. Então significa que essa diferença entre os valores, entre os níveis do fator, são muito grandes. E como você quer saber se tem diferença, quanto maior o valor, quanto maior for a diferença entre as médias, mais diferentes os resultados são e mais diferença você encontra entre os níveis do fator. E aí digamos que você fez tudo isso, aqui eu fiz um cálculo, eu somei todos os pontos baixos, deu 57,5 e somei todos os altos, os valores dos altos. Então aqui, por exemplo, nós temos um valor de tamanho para altas temperaturas de 70 centímetros, 80 centímetros, 90 centímetros e 100 centímetros. Aí a média deu 85. Aí nós achamos, por exemplo, a diferença entre as médias, que foi 27,5. E como é feito o cálculo de P? Essa diferença representa a distribuição dos meus dados e a diferença entre esses dados. Então, o T-Student, que é um teste que você faz para esse caso, ou o F de Fista, que é vinda nova, ele se baseia nessa lógica. E o que é que ele quer fazer? Ele vai pegar para a hipótese nula e você quer saber se aquela diferença ela veio do acaso. Então, o que aconteceu? Você tem aquela diferença que você teve entre a baixa e a alta temperatura, que foi essa aqui, e você quer saber se essa diferença ela veio do acaso, que está representado pela diferença entre as médias. Como é que você faz isso? Digamos que eu tenho esses 4 pontos aqui, esses 4 valores aqui, e agora eu misture, por exemplo, eu coloque que se eu esperasse um padrão ao acaso, o que é que aconteceria? Esses valores, esses valores encontrados aqui, eles seriam ao acaso encontrados em qualquer um dos níveis do fator. Então, por exemplo, eu poderia encontrar 80 no nível do fator baixo, eu poderia encontrar 90 no nível do fator baixo e 50 no nível do fator alto. Então, se é ao acaso, esse padrão aqui ele pode se misturar. Então, quando geralmente a gente encontra algo ao acaso, a gente mistura os valores daqui com esses daqui, e misturando, a gente pode pegar as diferenças entre a média. Então, o que acontece? Você misturou os dados aqui. Então, você tinha um valor de 100 centímetros que estava na alta temperatura, que agora está na baixa. Você tem um de 90 que continua aqui, mas você tem um de 50 centímetros que estava na baixa temperatura e que agora está na alta. Então, você vê que isso aqui seria o padrão encontrado se eu misturasse, por exemplo, se eu pegasse esses pontos, colocasse dentro de uma caixinha e começasse a separar aleatoriamente qual iria para o baixo e qual valor iria para o alto, eu estaria encontrando um padrão ao acaso.
E aí eu calcularia a média para essa hipótese nula que eu sorteei, e calcularia a média para essa hipótese nula para a temperatura alta. Então, eu teria uma média para baixa temperatura e uma média para alta temperatura com base nesses dados e nesses valores que eu tirei ao acaso dentro da minha caixinha e coloquei em cada um dos níveis do fator. E aí você teria uma diferença entre as médias. E a diferença das médias aqui seria aproximadamente zero. Por quê? Porque esse valor veio do acaso. Então a gente espera que, se os valores eles venham do acaso, a diferença seja muito pouco. Por quê? Você encontrou um valor em um determinado local, você colocou em um lado. Automaticamente você pegou outro valor e colocou do outro lado, ao acaso. Então você espera que esses dados estejam tão misturados que em um resultado anule o outro. E aí o que acontece? Por exemplo, você pegou aqui na caixinha a primeira vez e você calculou a média aqui e pegou a diferença entre a média. Você armazenou essa diferença. Mas você pode, por exemplo, pegar nessa caixinha de novo e colocar os valores em cada um dos lados de novo, que é o que eu estou fazendo aqui. Nessa segunda rodada, eu já peguei dentro da caixinha o valor de 100 para baixo e já peguei também o valor de 90 agora para baixa temperatura também. Então você percebe que na segunda rodada eu já tive um padrão diferente da hipótese nula. Porque eu peguei ao acaso esses valores e coloquei cada um dos níveis do fator. E a partir disso eu calculei as médias, peguei a diferença entre as médias e calculei de novo. E aí deu aproximadamente 5 dessa vez a diferença entre as médias. Então aqui seria um padrão encontrado ao acaso, porque eu peguei os valores e coloquei em cada um baixa e alta temperatura ao acaso. E calculei a diferença também desse acaso. No segundo caso também fiz isso a partir do acaso. Peguei outro valor de diff. E qual é a lógica disso tudo? Os valores que são encontrados na hipótese nula são os esperados para serem encontrados ao acaso. Então, se o meu padrão de dados ele aparecer muito frequente quando eu pego meus dados ao acaso, significa que ele é um resultado esperado do acaso. Porque se ele aparece muito frequentemente quando eu sorteio esses valores e coloco em cada um dos níveis de fator, ele aparece ali, significa que ele é muito frequente no acaso, então ele é um valor que está passível de ter vindo do acaso. Então esse valor que eu coletei na natureza, ele teoricamente não é confiável. E também ele é muito provável de ter vindo do acaso. E aí você pega essa diferença entre as médias que representa o padrão dos dados, você calcula isso 100 vezes. E aí quando você calcula 100 vezes, pega os valores das caixinhas, coloca em cada um na baixa temperatura e em um em alta temperatura. Isso para vários gráficos diferentes. Para cada rodada você vai ter uma diferença entre a média do acaso. Você faz isso 100 vezes, você vai ter uma distribuição de valores esperados para a minha hipótese nula. Então, qual a diferença das médias esperada na minha hipótese nula e quais valores são mais frequentes de aparecer na minha hipótese nula a partir dos dados que eu tenho? Isso que é o valor de P. Então, o valor de P ele vem de probabilidade. Então, o valor de P seria a probabilidade de eu encontrar o diff, a diferença entre a média, de 27,5 ou maior na distribuição nula. Então, lembrando bem, o diff que eu encontrei no meu resultado original deu 27,5. Agora eu quero saber, em 100 rodadas da hipótese nula, qual é a chance de ele aparecer aqui na hipótese nula. Então, quanto mais baixo for a frequência de aparecer esse valor ou valores maiores que esse na distribuição nula, significa que esse valor ele é pouco frequente na hipótese nula. Quanto mais ele aparece, essa diferença, mais significa que meus dados teve uma chance maior de vir do acaso. Então, digamos que se eu encontrar uma vez esse valor de diff é maior que esse valor de diff na distribuição nula, significa que eu tenho uma chance em 100 de esse valor ter vindo do acaso. Então, o que significa o valor de P? Seria a probabilidade de encontrar esse diff, ou valores maiores que esse, ao acaso. E aí, qual é a ideia principal? Você tem a ideia de, se eu encontrar uma vez esse valor em 100, significa que eu só tenho 1% de chance de esse valor ser encontrado ao acaso. Se eu encontrei esse valor, esse padrão de dados, na distribuição nula apenas uma vez em 100, 1%, pelo menos para mim 1% é muito pouco. Então significa que a probabilidade desse valor, e desse meu padrão de dados ter vindo do acaso, ela é muito pequena, é 1% ou de 0,01, como geralmente é apresentado, sem porcentagem. Então o valor de P
daria 0,01. Por quê? A probabilidade de encontrar meu padrão de dados na hipótese nula, ela é muito baixa, logo significa que meu padrão de dados não veio do acaso. Isso demonstra que meu resultado ele veio realmente da natureza, representa realmente o mundo. E o que significa isso? Se estivermos vendo uma diferença como aqui, entre alta e baixa temperatura, significa que essa diferença ela é real, que ela não veio do acaso, e que essa diferença é estatisticamente significante. E aí, como seria isso? Então, por exemplo, a gente teria aqui o valor de P seria a probabilidade de encontrar meu diff. Então, aqui seriam os valores observados na hipótese nula. Aqui seria a probabilidade. Então, por exemplo, aqui serão os valores de diff mais observados na hipótese nula. E se meu valor ele estiver entre os valores mais extremos, ou seja, menos frequentes de ser visto na hipótese nula, significa que esse valor de P ele veio do acaso. Ou ele não veio do acaso, ou seja, ele é pouco frequente na hipótese nula, logo ele é pouco frequente para vir do acaso. Só que você pensa, isso é uma proporção que a gente faz de 100 vezes. O computador nos dá um valor de P, que seria o valor de probabilidade desse valor ser encontrado ao acaso, só que esse computador ele faz mais de 100 vezes, porque tem um grau de computação muito grande, e com isso a gente tem um valor de P que ele é muito preciso, porque o computador faz milhares de vezes. Então, se a gente pensasse isso para a nova, a lógica é a mesma, só que você tem mais de um nível do fator. Então, o que é que acontece? Você tem para a nova, você teria um fator a mais, que seria a temperatura média. Você calcularia a diferença entre as médias de cada um dela. Só que para Fischer ele bolou um cálculo que é mais preciso para mais de 2 fatores no eixo X. Então ele é chamado de análise de variância. Por quê? Porque ele pega a variância do valor central, ele calcula a média, e além da média, ele quer ver o quão distante os valores estão da média, que seria a distância euclidiana. Seria o quanto esse valor está distante, o quanto esse ponto x aqui está distante dessa média, o quanto esse ponto x aqui está distante dessa média, o quanto o outro ponto x está distante da média, e assim sucessivamente. Então ele vai fazer um cálculo da média e vai pegar a variação dos seus dados para verificar o quanto de resíduo os seus dados têm, e além disso vai pegar a diferença entre as médias, como a gente fez da outra vez, para fazer o cálculo. Então ele pega a variação total. A variação residual seria a variação dentro do grupo, que seria a variação da média para cada pontinho desse, e a variação entre grupos seria a diferença entre as médias, que seria aqui quanto essa média está distante dessa média e quanto essa média está distante dessa. Então, no fundo, você está capturando toda a variação dos seus dados, que é o que você quer representar, na verdade, quando você faz a diferença, calcula a média, como a gente calculou no TST. A gente quer capturar a representação do padrão dos dados, só que Fischer ele faz isso de maneira mais precisa, além da média, utilizando a variação e a variância. E aí ele faz um cálculo a partir da média. Qual seria o cálculo dele? Em vez de dar o diff, ele dá o valor chamado f de Fischer, que seria f de Fischer, que seria como se fosse a mesma coisa do diff, só que ele pega a variação entre e a variação dentro. Então ele pega essa variação dentro do grupo aqui, que seria a partir de baixo, e a variação entre o grupo. Então ele divide a variação entre, que seria o diff, pela variação dentro, que seria a variância. E aí ele faz o cálculo. E o que esse f quer dizer? No resumo da história. No fundo, para resumir também, outra coisa importante é que essa distância da média seria chamado de soma dos quadrados. É muito comum você ouvir isso. Então, os cálculos estatísticos, eles sempre dão a soma dos quadrados que representam a variância. Agora, digamos, por exemplo, vamos fazer um cálculo mais formal. Digamos que você tem uma variância entre esses grupos aqui de 50. Significa que os grupos eles são muito diferentes um do outro. E a variação dentro ela é muito pequena, ou seja, os valores estão muito próximos da média. E esse cálculo dá 50 significa que a variação total, o valor de f, é 50. Agora, digamos que você tivesse, por exemplo, a variação dentro também igual a 50. Significa que a quantidade de valor entre o grupo e a quantidade de valor dentro do grupo é praticamente a mesma. Significa que a diferença entre o valor de f daria 1 aqui. Então, se a variação entre for igual à variação ao valor total,
ou a variação dentro será igual a 1. O que esse cálculo quer dizer? Significa, na verdade, o que ele quer tentar mostrar é que quanto mais distante o valor estiver do valor de dentro, mais longe está o padrão da hipótese nula. Por quê? Porque se nós temos a diferença, o que queremos saber é a diferença entre as médias. Então, quanto mais diferente entre a média nós tivermos o resultado, maior será o valor. E se maior será o valor, significa que maior a chance de ele não ter sido encontrado pela hipótese nula. E significa que a maior parte do resultado encontrado ele não veio do resíduo ou da variância dentro do grupo. Ele veio sim da variância, que importa que é a variância entre grupo. Então, no fundo, o que ele quer mostrar é isso. Você tem a mesma ideia de pegar esse valor de f, que representa a quantidade de valor de diferença entre e a variação total dos seus dados, principalmente pensando na variação entre, é a chance de encontrar essa variação, que seria f, de achar esse f na hipótese nula. Assim como eu tinha um diff, para achar o diff na hipótese nula, o valor de f seria a estatística que você vai construir na hipótese nula, que seria você vai misturar todos esses dados aqui também, como na hipótese nula, construir várias vezes a hipótese nula com esses dados aleatorizados, vai achar valores de f diferentes e vai ver se seu f ele é muito frequente na hipótese nula. E aí você vai ver se esse dado se esse f é encontrado ao acaso ou não. Então, no resumo da história, segue a mesma ideia do diff, só que agora você tem um cálculo mais preciso que utiliza a variação. Então, a mesma coisa, e no fundo, a nova ela acaba sendo a mesma coisa de regressão, por quê? Porque, se você pensar bem, a regressão também utiliza essa variação total. Então, o que você vai fazer na nova, você vai botar uma reta aqui no meio e você vai calcular a distância de cada x desse da reta, de cada valor da reta. E você vai fazer um cálculo geral de variância para verificar o quanto de variação dentro tem na reta e o quanto de variação entre tem nesse cálculo de regressão. Então ele vai te dar um valor de f também, que seria a representação da variação total. E aí, se a variação entre for muito grande, o valor de f será maior. E aí significa que a maior parte dos valores se referem à variação entre, no gráfico, com a reta, do que com a variação dentro. A mesma coisa, aqui você teria o valor de f, a distribuição dos valores de f da hipótese nula, e quanto mais extremo o valor de f for, menor a chance de encontrar esse valor na hipótese nula. E aqui a mesma coisa, perceba que esses dados aqui são a mesma coisa da nova que eu fiz lá, só que eu tirei, em vez de colocar aqui, por exemplo, baixa, média e alta, eu tirei e coloquei a reta. Então, no fundo, você vai ver que a nova é a mesma coisa da regressão. E aqui você calcularia, como eu já tinha falado, a distância desse x para a reta e verificaria qual a distância dentro do grupo e a diferença entre os x um do lado do outro. E aí você teria o valor de f também, e por isso seria também uma análise de variância, porque você está capturando a variância entre e a variância dentro para fazer o valor de f e calcular o valor de p. Então, no resumo, seria isso. Só que diferente se você tivesse, por exemplo, fazendo uma regressão, ou tivesse pensando em fazer uma regressão, provavelmente você pensaria no seu design amostral para incluir x aqui entre esses níveis do fator, para ter uma amostra ao longo de um contínuo e não só em apenas um local. Então você vê que a nova e regressão é a mesma coisa. Só que você tem um problema aqui que você pode esconder um padrão. Então, talvez você, por exemplo, tivesse um monte de pontinho x aqui e um monte de pontinho x assim. Você tivesse uma curva que viesse daqui, subisse para cá, descesse aqui e subisse para cá de novo. Aí seria um padrão que você não capturaria porque você não utilizou a regressão, capturou em formato de classes e você perderia um padrão interessante de curvas subindo e descendo. Então, essa regressão aqui, isso seria uma regressão. E o regressão, você tem no valor de regressão, você tem dois valores importantes, que é o r quadrado e o beta. O r quadrado é o quanto dos valores desses pontinhos distribuídos são explicados pela reta, ou seja, o quanto essa reta, os valores estão próximos da reta no geral. E o beta seria a temperatura está influenciando o tamanho conforme aumenta a temperatura.
Ou seja, essa reta ela pode ficar assim, que significa que pode ficar mais para cima, mais inclinada, quase vertical, que seria que cada vez que eu aumento o tamanho de temperatura, está aumentando e muito o tamanho dos lagartos, ou eu posso ter mais para baixo, mais próximo da distribuição nula, ou seja, quanto mais a temperatura aumenta, o valor de tamanho está aumentando bem suavemente, ou seja, quase não tem efeito nenhum sobre o tamanho. Então esses são os dois cálculos. O beta seria essa para cima ou para baixo, quanto essa reta estaria, e o r quadrado, quanto esses pontinhos estão em cima ou próximos da reta. Então, no fundo, vamos traduzir agora o que o valor de P quer dizer, de formas diferentes. Então, para pensarmos sobre isso, a gente pode pensar em grau de complicação diferente. Então, a gente pode pensar que o valor de P, na forma complexa, é a probabilidade de encontrar a estatística calculada, ou mais extrema que esta, a partir dos meus dados na hipótese nula. Então, eu quero saber o quanto de valores de diff específicos ou maiores que esse valor de diff, ou f, pode ser encontrado na minha hipótese nula. Então, a probabilidade de encontrar esse diff ou f na minha hipótese nula é o que representa meu valor de P. Eu também posso pensar que o valor de P, de maneira mediana, mediana no sentido de dificuldade, é a probabilidade de encontrar a estatística calculada, ou mais extrema que essa, a partir dos meus dados, ao acaso. Então, a hipótese nula significa que representa o acaso. Então, eu quero saber o quanto o f ou diff, que representa meus dados, são encontrados no acaso. É uma maneira de falar sem mencionar a hipótese nula. E a maneira mais fácil seria a probabilidade de encontrar o padrão visualizado nos meus dados ao acaso. No fundo, para que você calcula o valor de f ou de diff? O valor de f ou de diff, como eu falei, é uma representação da distribuição dos seus dados. E o valor de f, você também quer capturar toda a variação dos seus dados em forma matemática para reduzir isso em um valor e tentar representar essa distribuição a partir de um valor. Então, no fundo, o que você está dizendo, o que seu diff e o seu f fala, é o padrão visualizado, ou seja, como os pontos estão organizados ao longo do gráfico. Então, eu posso dizer que o meu valor de P pode ser também a probabilidade de encontrar meu padrão visualizado dos meus dados ao acaso, ou seja, na hipótese nula, que seria o acaso. Então, se eu jogar aqueles meus padrões de dados, misturar eles e jogar na hipótese nula, qual é a chance de eu encontrar aquele padrão visualizado ao acaso? E aí, no fundo, o que você quer saber é se o padrão visualizado que você viu ele é confiável, se essa diferença é significativamente, ou se ela é encontrada ao acaso. E se ela foi encontrada ao acaso, se ela não foi encontrada ao acaso muito frequentemente, significa que o seu valor de P ele é confiável. Então, no fundo, vamos tentar resumir seu trabalho agora. O que você quer saber, no fundo, do valor de P? No fundo, o que você quer saber do seu valor de P é se seus dados eles são encontrados ao acaso. Se sua diferença não foi encontrada ao acaso, você encontrou uma resposta para a sua hipótese que houve diferença e você respondeu a sua pergunta confirmando a sua hipótese, dizendo que a resposta para aquela pergunta é que existe uma diferença para aquela situação, então você encontrou esse resultado. Então, como eu poderia descrever isso? Se meus dados mostram uma diferença estatisticamente significante, ele representa confiavelmente a natureza, não veio do acaso, ou seja, ele teve um valor de P baixo e ele não veio do acaso, logo minha hipótese foi corroborada e não falseada. Então, minha hipótese estava correta. O padrão de dados realmente mostra uma diferença, minha hipótese estava correta. Desta forma, achei uma resposta confiável para a minha pergunta. Sim, minha hipótese estava correta, achei uma diferença, e essa diferença ela representa a resposta para a minha pergunta que eu tinha feito. E com base nisso, isso pode resolver o problema que eu vim resolver, parcialmente ou totalmente. Ou seja, eu no fundo queria saber o valor de P, que meus dados não veio do acaso, para mostrar que minha hipótese estava correta, e que eu achei uma resposta para essa pergunta, e que essa pergunta no fundo responde o problema que eu vim resolver, que é o problema que você encontrou na literatura e que você apresenta na introdução do seu trabalho. Então, no resumo do resumo, no fundo você quer calcular o valor de P para falar a sua hipótese, para falar de sua pergunta e para falar do seu problema no geral. Embora o valor de P ele fala sobre o padrão dos dados e não sobre sua hipótese diretamente. Então, significa o quê? Se eu achei um resultado para minha pergunta e tentei resolver o problema, significa que eu me aproximei da realidade e aumentei minha compreensão da natureza. Então, se eu for um realista, como a gente já falou disso,
Significa que eu me aproximei da realidade e aumentei a minha compreensão da natureza. Então significa que, a partir do resultado que eu encontrei, eu agora descrevo a minha realidade muito melhor e compreendi um padrão da natureza interessante, compreendo como a natureza funciona agora de melhor forma. Então agora eu consigo entender mais sobre lagartos, como os lagartos têm relação com a temperatura e outras coisas mais. E esse valor de P e esse resultado, ele vai me dar uma evidência e uma confiabilidade sobre meu resultado. Então, no fundo, eu tenho um valor de P, que ele serve como evidência e serve como corroboração também para a minha hipótese ser falseada ou não. E a diferença visual é uma coisa importante, embora a estatística fale da diferença entre grupos também. Então, quanto maior o valor de F ou o valor de diff, maior a diferença. Mas pode ser que valores grandes de diff ou de F também sejam comuns de ser encontrado na hipótese nula. O que significa que pode ser que valores grandes, com uma diferença que eu acho que também é grande, pode ser encontrado muito frequente na hipótese nula, logo ela veio do acaso. Assim como também, por exemplo, eu posso ter um valor de P muito pequeno e a diferença visualmente ser quase nenhuma, o que demonstra que o valor de P, o valor de F deu até grande, mas que visualmente você vai ver que não teve, teoricamente, diferença nenhuma. Então, nesse caso, talvez o valor de P não serviria para muita coisa. E aí você pode ver também, olhar, além disso, do P, também o defeito, que é o beta, e o R quadrado, que seria interessante ser apresentado no resultado do seu trabalho. E para finalizar a aula, vamos falar do último tópico, que seria inferência estatística. Então, nós temos tipos de inferência diferentes. Nós temos a inferência frequentista, que se baseia em frequências, porque aquilo que estávamos fazendo se baseia na ideia de Popper, de você pegar uma frequência de valores da hipótese nula e verificar quão frequente sua hipótese é. Então, nós tiramos conclusões a partir de frequências que são encontradas na hipótese nula. Então, a partir de frequências do F ou do diff, eu concluo sobre a hipótese do meu trabalho e sobre o meu trabalho como um todo. Então, por isso que vem de frequência, porque trabalha com frequências dos meus dados vistos na hipótese nula de maneira aleatória. Nós temos a estatística chamada Bayesiana, que se baseia em Bayes, que a gente já falou, que é influenciado muito pelo Bacon. E nós temos a seleção de modelos, e que hoje nós temos o principal cálculo, que é feito por um cara chamado Akaike, e que ele tem um critério de Akaike, que ele formulou o critério de Akaike para selecionar qual é o melhor modelo ou hipótese para aquele meu trabalho. Então é uma outra forma de pensar estatisticamente sobre aquilo que nós temos visto e encontrado. Então, se a gente pensar bem, o Popper ele dá base de uma filosofia da ciência. O Bayes ele não faz parte de uma filosofia da ciência, mas ele é baseado em outra filosofia que é indutivista. E a seleção de modelos se baseia em nenhuma das filosofias que apresentamos no primeiro tópico. E podemos pensar em estatística descritiva e inferencial. Descritiva seria descrever meus dados sem fazer nenhum teste estatístico formal, por exemplo, fazer um cálculo de destino, falar sobre diversidade, mas sem fazer não ter nenhum valor de P associado, ou nenhum valor específico de cálculo para informar sobre meu conjunto de dados, ou sobre minha hipótese. A inferencial, ela procura pegar a partir dos seus dados, fazer um cálculo em cima dele, e aí nós temos a inferência clássica e a bayesiana. A clássica é a frequentista, como vimos, e a bayesiana é a que se baseia no indutivismo. E ainda poderíamos falar aqui de estatística inferencial de seleção de modelos, que é uma coisa que não está incluída aqui nesse sistema de representação. Então, nós temos padrões entre os tipos de inferência. Então, se nós pensarmos e observarmos bem os tipos de inferência, podemos ver um padrão entre as inferências estatísticas. Então, por exemplo, um padrão que é muito comum e que o Magnus coloca no estatística, sem matemática, é o de verossimilhança. Verossimilhança é uma função dos parâmetros de um modelo estatístico que permite inferir sobre seu valor a partir de um conjunto de observações. Mas, no geral, verossimilhança é aquilo que eu já falei. É a partir de um conjunto de observações eu tentar verificar a probabilidade de encontrar determinado parâmetro ou padrão ao acaso, que foi o que fizemos na hipótese nula. Tínhamos uma estatística
e queremos verificar para um conjunto de observações da hipótese nula a probabilidade de encontrar aquela estatística ao acaso. Então, a ideia é que a partir dos dados, a probabilidade de encontrar determinado padrão de dados ou estatística ou hipótese a partir de determinado padrão de dados. Então, eu tenho um conjunto de dados e eu quero verificar a probabilidade de encontrar alguma dessas coisas lá. Sendo que a frequentista, como eu já falei, a diferença da estatística da Bayesiana e da seleção de modelos é que a verossimilhança dela é a verossimilhança da hipótese nula, ou seja, dado que eu tenho um conjunto de dados da hipótese nula, eu quero achar a probabilidade de achar a minha estatística. Ou seja, eu não tenho meu conjunto de dados original, eu não quero saber o F, a probabilidade de encontrar o F ou diff, uma estatística ou padrão de dados do meu conjunto de dados a partir dele mesmo. Eu construo uma distribuição de frequências dos valores esperados da hipótese nula e a partir disso eu tento verificar a chance de eu encontrar o meu resultado, a minha estatística que me interessa na hipótese nula. Então aqui é essa ideia de pegar os dados da natureza, amostrar eles, pegar uma representação desses dados e inferir sobre a população novamente a partir do valor de P que eu encontrar. Na Bayesiana e seleção de modelos, a ideia é que dados da minha hipótese original para achar minha hipótese inicial, o padrão inicial. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados meu, que eu já peguei, calculei, por exemplo, até o diff ou algum valor estatístico, e agora eu quero, a partir desses dados, eu quero verificar quantas vezes eu consigo achar esse valor para o meu próprio conjunto de dados, e não o conjunto de dados da hipótese nula. Eu quero saber, se eu tenho essa configuração de dados, qual a probabilidade de eu visualizar essa configuração novamente, dado que eu tenho esses dados. E aí, a ideia é que todas em algum nível utilizam a lógica dedutiva, abdutiva e indutiva que já falamos, embora haja predominância de alguma destas. Então, vamos observar agora cada uma dessas separadamente. Então, para estatística frequentista, a gente pode pensar que ele tem uma predominância de lógica dedutiva. Por isso que ele é chamado de cálculo hipotético dedutivo. O que significa que você tenta achar a melhor hipótese e tenta refutar logicamente essa hipótese. Então você tem toda a lógica formal dedutiva para tentar pensar em qual é a melhor hipótese e como refutar essa hipótese. Toda ela é baseada nisso. A gente pode pensar que ela tem algum grau de indução. Por quê? Porque ela pega as observações que nós temos e repetições da hipótese nula e tenta encontrar a minha estatística. Ou seja, ela criou um conjunto de observações repetidas para tentar tirar alguma conclusão sobre o mundo. Só que essas observações serão da hipótese nula, como eu já tinha falado anteriormente. Mas no fundo, o valor de P, ele vem também, de alguma certa forma, de uma indução a partir de um conjunto de repetição de dados, eu tenho um valor para definir a chance de eu encontrar determinada coisa ao acaso. Então, no resumo do resumo, existe um pouquinho de indução até na lógica frequentista. E abdução por quê? Porque a ideia é que você vai pegar, essa se mostra a melhor hipótese, já que foi tentado falsear, e ainda não é a melhor hipótese que está disponível. Então, a própria ideia de você escolher uma hipótese para sua pergunta já envolve essa ideia de abdução, de pegar a melhor hipótese possível, e na conclusão também você pode pensar na conclusão também como abdução, porque você pensa que você concluiu que sua hipótese é a correta. Ela foi uma hipótese que foi confirmada e atualmente ela é a melhor hipótese para responder essa pergunta. Claro que se encontrarmos outras hipóteses, talvez possamos comparar resultados diferentes e utilizar essa lógica abdutiva para escolher qual é o melhor resultado. As vantagens de utilizar frequentista é que esse é uma inferência logicamente formalizada, ou seja, há muito tempo já é utilizado essa forma de inferência e ainda é muito utilizado no dia de hoje, ou seja, essa lógica já foi criticada muitas vezes, mas ainda prevalece e ainda produz boa ciência. As críticas é que
não é garantia de que esta é a melhor hipótese. Então, no processo de conclusão e de início desse pensamento de, de, de inferência estatística, ou até de lógica dedutiva, hipotético-dedutiva, você não tem garantia de que a sua hipótese que você escolheu para testar é a melhor de todas. Você também não tem a conclusão de quando chega ao resultado de que aquela hipótese é melhor do que outras que você não testou ainda. Então tem essa crítica. E o teste realizado que você faz fala mais da hipótese nula do que da hipótese inicial. Então você vê que para a gente pegar um valor de P, a gente teve que separar todo um caminho de construção de hipótese nula, de todo aquele procedimento para, no fundo, tentar falar da hipótese da pergunta. E isso acaba sendo um pouco intuitivo, quando a gente poderia fazer isso mais diretamente. Então, é muito criticado pelas voltas que ele dá, ainda para ter conclusões mais sobre a hipótese nula do que a sua hipótese inicial. Embora, como a gente falou, é possível concluir também sobre a hipótese inicial. A frequência da estatística na hipótese nula seria essa probabilidade. Então, a Bayesiana, a inferência Bayesiana, ela também tem lógica dedutiva. Por quê? Se você pensar bem, você pode pensar logicamente quais são as restrições e qual a probabilidade prévia de encontrar aquela hipótese. Quando você olha o teorema, que a gente vai mostrar aqui, da lógica Bayesiana, você vai ver que você tem que escolher uma probabilidade prévia, ou seja, qual a probabilidade daquela hipótese ser vista com base naquilo que eu acho. Então você está utilizando dedução para chegar a uma probabilidade prévia sobre a sua hipótese. E isso você está pensando logicamente. Então você também está pensando na própria parte do teorema de Bayes. Você vai ver que embaixo também fala das restrições que a gente tem que pensar para calcular o valor de Bayes. Então você vai pensar quais são as restrições ambientais, restrições físicas, diminui a amplitude daquela hipótese para pensar em coisas que restringem aquela hipótese no geral. Você pode também pensar que a Bayesiana é principalmente inducionista. Por quê? Porque ela, até no próprio cálculo dela, tem uma coisa chamada indução Bayesiana, que a ideia é que a própria estatística Bayesiana, a lógica dela é que eu pego observações da natureza, construo uma hipótese sobre isso e testo a probabilidade dessa hipótese ser encontrada, a probabilidade dessa hipótese ser verdadeira. Então a ideia é que, a partir de observações iniciais e adicionais sobre o mundo, eu observo a probabilidade de minha hipótese ser verdadeira, ou seja, eu pego observações primeiro em vez de utilizar a lógica dedutiva e observo o mundo e tento inferir sobre o mundo, construindo uma hipótese a partir daquilo que eu observei e observo se essa hipótese é verdadeira com base no cálculo bayesiano. Então, isso se baseia muito na indução bayesiana. Então, você vê que a Bayesiana tem muito mais predominância de inducionismo. E também, a partir de observações individuais, a pessoa ela tenta fazer generalizações sobre a hipótese dela, está correta, para situações diferentes. Então, também a ideia bayesiana é que você tem um conjunto de dados que você observou, mas você também tenta fazer uma inferência ter uma conclusão geral sobre aquela hipótese para situações diferentes. Então, a partir de um conjunto de observações individuais, você tenta generalizar como se aquela verdade fosse a única para todo mundo. E a abdução. Então, quando a gente pensa em abdução, você pode pensar que, desde o início, já é pensado através de observações em qual é a melhor hipótese a ser testada. Então, quando você observa o mundo lá fora, quando você vai observar, você observa várias coisas para você construir seu teorema de Bayes, você já tem que pensar também qual é a hipótese que explica aquilo que eu estou observando. Então, no fundo, você vai pensar em qual é a melhor hipótese para aquele conjunto de observações que eu estou tendo. Então, no fundo, você acaba meio seguindo a lógica de abdução. E também verifica a probabilidade da hipótese ou dado ser encontrado, sendo que é possível mostrar que esta é melhor do que outras, utilizando verossimilhança. Então, você pode pensar que você pode utilizar a verossimilhança, a ideia de verossimilhança é que eu tenho um conjunto de dados e eu quero saber a probabilidade de que eu tenho de encontrar esses dados a partir dele mesmo e encontrar a minha hipótese a partir desses dados, então, ou a estatística a partir desses dados. Então, a probabilidade de eu encontrar isso, ele vai nos dar um resultado que seria, se minha hipótese ela é muito frequentemente se ela
se ela é muito frequentemente encontrada a partir dos meus dados. E se ela for muito frequentemente encontrada, significa que ela é uma das melhores hipóteses para esse conjunto de dados. Então, no fundo, você está tentando, a partir dos seus dados, escolher qual a melhor hipótese que você pode ter a partir destes. Então, quando você pensa em inferência bayesiana, esse é o cálculo da inferência bayesiana. Então, esse aqui é o teorema de Bayes, o cálculo de Bayes, sem fórmula complicada, primeiramente para a gente entender. Aqui seria a probabilidade posterior, a probabilidade que você obtém de sua hipótese ser verdadeira a partir dos dados que você tem. Aqui seria a probabilidade prévia, aquilo que você... a porcentagem ou o valor que você acha, a probabilidade de eu ver essa hipótese com base naquilo que eu acho. A verossimilhança, que seria a partir das minhas observações, qual a probabilidade de eu encontrar a minha hipótese. E a evidência, que às vezes é chamada diferente, mas que tem a ver com as restrições e com outras coisas. Então aqui é de maneira mais matemática através de letras. P seria a probabilidade de eu encontrar essa hipótese, dado que eu tenho um conjunto de dados. E a verossimilhança seria eu encontrar a partir dos dados que eu tenho a minha hipótese. Eu tenho a minha hipótese probabilidade prévia, que seria a probabilidade que eu acho, com base no meu conhecimento prévio, de encontrar essa hipótese. E o D, que seria essa evidência. Então, no fundo, outra forma de representar isso seria a mesma coisa, que aqui B seria os dados e A seria a hipótese. Probabilidade a priori, probabilidade a posteriori, verossimilhança e marginalização. Que foi tudo o que falamos aqui, só que agora eu estou apresentando de maneira com um grau diferente de talvez complicação, porque quando envolve muita letra, talvez fique meio complicado de vocês entenderem. Então, o teorema de Bayes, ele é muito intuitivo. Se a gente pensar, por exemplo, que é muito parecido com o que a gente faz no dia a dia. Então, digamos que você chega, você começa um trabalho novo. Você não conhece os horários no qual o ônibus passa. Então, o que acontece? Você chega um dia às 6 horas da manhã, o ônibus passa às 6h15. Você chega outro dia às 6 horas da manhã, o ônibus chega às 6h18. Você chega outro dia de manhã, o ônibus passa às 6h15 de novo. E aí você chega, na primeira semana, você já consegue entender que o ônibus, provavelmente, o horário do ônibus passar é 6h15 da manhã. Então você observou os horários do ônibus, você construiu sua hipótese de que o ônibus sempre passa nesse horário e você concluiu que o ônibus realmente passa nesse horário com base na sua observação que você teve. Então, é muito o exemplo do que a gente faz no dia a dia. A gente vai observando as coisas, a gente vai observando como as coisas são repetidas vezes e a partir disso a gente cria hipóteses e as nossas hipóteses depois elas vão se confirmando conforme passa o tempo, vão sendo refutadas. E as vantagens que a gente tem de utilizar a estatística bayesiana é que ela é muito intuitiva, é o que fazemos todos os dias, ou seja, eu tenho observações, eu vou criando hipóteses sobre o mundo, como no horário de ônibus que eu já falei. Ela responde diretamente à sua hipótese, sem fazer rodeios. Então, eu tenho a minha hipótese que eu criei, e eu tenho as minhas observações, que são meus dados, e eu vou criar uma probabilidade para essa minha hipótese diretamente, sem precisar fazer aquele rodeio que a estatística frequentista faz. Ela é matematicamente formalizada e tem uma probabilidade mais direta. As críticas, e que foi muito criticado por Popper inicialmente, tanto que isso começou a ser mais utilizado agora, é que responder algumas questões com base nisso é muito difícil. Criar probabilidades nem sempre é algo intuitivo. Sendo que ainda não é consenso sobre o que é estatística bayesiana. Alguns autores que dão palestras, que escreveram livros, até hoje eles às vezes voltam atrás com alguma coisa que ele falou no livro, e às vezes tem muita discussão a respeito disso. Então é uma teoria que não é muito formalizada ainda, a estatística bayesiana. Embora haja cálculos em diversas áreas com base nessa. Então, na área de medicina, tem um cálculo chamado BIC, que também é baseado na estatística bayesiana. Você tem muitos outros cálculos, só que ela não é bem formalizada como a frequentista. Sendo que aí você também cai na ideia da falha inducionista,
que é generalizar para todo mundo a partir de pequenas observações. Então, a partir de ver vários gansos brancos, eu concluo que todos os gansos do mundo são brancos, o que às vezes não é real. Talvez você só não observou porque talvez sua visão ou a forma de você observar o mundo estava restrita. Então você tem essa falha inducionista de sempre generalizar a partir de pequenas observações. E a ideia de probabilidade prévia é que a probabilidade prévia, que a probabilidade de que eu acho de minha hipótese está correta, ela é enviesada e irá influenciar no resultado. Então, eu coloco uma probabilidade no meu cálculo daquilo que eu acho e que pode ser diferente para diferentes pessoas. Isso vai ser com base no meu histórico daquilo que eu acho. Esse cálculo é feito com base no histórico daquilo que eu acho que é a probabilidade, e ela é enviesada, às vezes, por eu achar que essa hipótese seja mais comum do que ela é. E aí, caso o seu ponto de vista esteja errado, o cálculo poderá ter um resultado muito diferente. Então, essa probabilidade prévia ela pode ter alguns vieses que nós temos e que pode influenciar no valor de porcentagem que colocaremos lá. A seleção de modelos, ela parte da ideia de que nós temos modelos estatísticos. Queremos selecionar modelos estatísticos. O que seriam esses modelos estatísticos? Seriam hipóteses estatísticas no geral. E é interessante porque, quando nós utilizamos seleção de modelos, queremos selecionar entre hipóteses diferentes. Então, qual é a ideia? Nós temos o tamanho da árvore, um exemplo. Eu quero saber como o clima afeta o tamanho das árvores. Mas nós também podemos querer saber como os nutrientes influenciam o tamanho da árvore. Também podemos querer saber como o clima e os nutrientes interagindo um com o outro influenciam o tamanho da árvore. Ou seja, eu posso ter expectativas diferentes. Eu posso saber como o clima afeta o tamanho, como o nutriente afeta o tamanho. Eu estou tendo hipóteses diferentes para uma mesma pergunta. E aí você também pode pensar que como é que o acaso afeta o tamanho da árvore? É interessante porque na estatística frequentista você escolheria uma hipótese dessa e testaria. Aqui na frequentista você escolheria também talvez essa aqui e testaria. Na seleção de modelos você pode testar todas essas e selecionar qual dessas é a melhor. Se é o clima, se é o nutriente, ou se é o clima e o nutriente ou o acaso que influencia mais o tamanho da árvore. Então, o cálculo de seleção de modelos é com base no AIC, que seria aquele critério de Akaike, em que nós temos 2K, e aqui o K seria os parâmetros que eu tenho, e o V é a verossimilhança. Então, qual é a ideia desse teste aqui? Quanto mais parâmetro eu uso, maior o valor de AIC vai ser. Então, quanto mais parâmetro eu uso, significa que eu estou utilizando mais parâmetros, eu estou utilizando mais variáveis para explicar o mundo. Então, tem até uma discussão que o pessoal faz, que é, se eu botar milhares de variáveis, eu vou conseguir uma explicação muito boa do mundo. Então, o que esse teste tenta fazer, ele tenta pesar os parâmetros, ou seja, ele tenta pegar a parcimônia. Quanto menor o valor quanto menos variáveis eu tenho, menor o valor de IC. E o valor de IC que a gente quer é o que tem um tamanho menor. Então, quanto mais parâmetros eu coloco, ele acaba dando um peso para dar um valor maior de IC, que seriam aumentando os parâmetros. Eu estou sendo menos parcimonioso, eu acabo explicando melhor o mundo, mas eu acabo pesando isso no meu cálculo. E o 2LN seria a verossimilhança, que já falamos. A partir de um conjunto de dados, eu quero observar a probabilidade de eu encontrar essa hipótese aqui, ou essa aqui, ou essa aqui. E aí você vai ter um valor de verossimilhança, quanto mais alto o valor de verossimilhança, maior a chance de encontrar essa hipótese para esse conjunto de dados. E aí no fundo ele vai dar um cálculo que equilibra o número de parâmetros e a verossimilhança. E aí no resultado ele vai dar, quanto menos parâmetros eu tiver e quanto maior o valor de verossimilhança aqui, ele vai conseguir fazer um cálculo em que ele vai equilibrar essas duas coisas. E se eu tiver, por exemplo, um parâmetro apenas um parâmetro, e eu tiver uma verossimilhança alta só com esse parâmetro, ele vai dar um valor de IC muito pequeno, porque ele consegue fazer esse peso dessas coisas. Então esse cálculo ele procura
ser parcimonioso, que é a ideia de você pegar o caminho mais simples ou com menos parâmetros possíveis para explicar determinado fenômeno. E é claro que se você tiver uma variável apenas e essa variável ela tiver uma explicação muito baixa, uma verossimilhança muito baixa, o que significa que seu valor de IC ele vai dar alto e talvez, até se eu utilizar 3 variáveis e tiver uma verossimilhança alta com base nisso, talvez meu IC dê muito menor do que se eu tivesse apenas um K só. Então ele faz esses pesos da explicação que é dada pelo número de parâmetros que está sendo utilizado para explicar esses dados. E aí a gente pode pensar, por exemplo, que aqui, cada K desse aqui seria um parâmetro. Então, aqui teria 1K, aqui teria 1K, e aqui teria 2K. E aqui teria 1K também, que seria o parâmetro que a gente está utilizando. O clima é um parâmetro, nutrientes é um parâmetro, e assim sucessivamente. Então, no fundo, a seleção de modelos vai nos dar um resultado de IC, que pode ser tanto corrigido quanto o delta IC. O que seria o delta IC? Vou explicar mais à frente, mas o resultado geral da seleção de modelos, nesse resultado aqui, foi um IC corrigido, que é um cálculo de IC para quando você tem dados, uma quantidade de dados muito pequena, você utiliza o AIC corrigido para ele conseguir pesar isso no cálculo. Então aqui, por exemplo, você tem o K, que é o número de parâmetros, aqui seria 5 variáveis, aqui seria a interação, provavelmente a combinação e a interação entre as variáveis. Aqui você tem 4 variáveis, 3, 3, 3, e aqui ele dá um valor de AIC. Então, você percebe que esse primeiro aqui é o valor menor. Então, esse modelo, ou essa hipótese que foi escolhida para ser a melhor, de acordo com a AIC. E aqui você percebe que ele não tem nem a menor quantidade de parâmetros, nem a maior. Ele conseguiu achar um equilíbrio das 5 variáveis que explicavam melhor e que tinham o melhor valor de AIC. Ele fez esse cálculo direitinho. E a partir do primeiro valor de AIC, ele calcula o delta IC. Delta seria essa ideia de distância de um valor de AIC para o outro valor de AIC. Então, ele pegou esse valor menos esse, colocou aqui, deu 6,33. Esse valor menos esse, 17. E ele quis entender a distância do primeiro valor que foi selecionado para os outros valores. E aí, no fundo, a diferença dele para ele mesmo deu 0. E para os outros valores foi aumentando até a combinação de parâmetros e a hipótese que teve um menor IC. E aí, no fundo, você tem um menor valor de IC, que foi esse cálculo aqui, e você selecionou, e agora vai lá no seu trabalho tirar suas conclusões. Então, a seleção de modelos se baseia em critérios de parcimônia, que são lógicos, e a seleção de modelos tem lógica dedutiva também, em que os critérios de parcimônia são lógicos, e a forma de decidir qual o valor mais parcimonioso também é lógico-dedutivo. Então, a ideia é que a própria forma como o cálculo é feito de parcimônia, essa ideia de você ter um menor valor de IC, de você pesar os valores, foi feito de maneira lógica-dedutiva para conseguir chegar na melhor conclusão possível. Então, a própria ideia também de decidir qual o valor é o melhor, que seria o menor valor, também foi toda feita uma lógica dedutiva para definir qual seria a melhor hipótese para aquela pergunta com base no valor de IC. Ela é inducionista de alguma forma porque, como eu já falei, utiliza a verossimilhança. A partir de observações que você tem e repetições, busca a melhor hipótese a partir de um conjunto de dados, que é a mesma coisa que a estatística bayesiana faz. E ela, predominantemente, como eu coloquei azul outras vezes, é de abdução. Por quê? Pensa-se desde o início em qual a melhor hipótese descreve o mundo e qual é a mais parcimoniosa. Então, a ideia de abdução é você sempre escolher qual é a melhor hipótese para determinada pergunta. Então, a própria ideia de seleção de modelo já parte da ideia de que você tem várias hipóteses para explicar determinada coisa e você pensa em qual é a melhor. Então, essa ideia de você pensar qual é a melhor e de você selecionar apenas uma já é a ideia, a base dessa ideia já é abducionista. As vantagens é que é possível testar várias hipóteses ao mesmo tempo e escolher qual é o melhor resultado, pois foi comparado com vários outros. Então, a ideia aqui é que você testou várias hipóteses e escolheu qual é a melhor. Então, você não tem aquela dúvida da frequentista de se tem outras hipóteses que seriam melhor que a minha. E você obteve um resultado confiável porque você comparou com várias outras hipóteses e conseguiu explicar e selecionar muito bem isso. E ela responde diretamente a sua hipótese sem fazer muitos rodeios, igual a estatística bayesiana. E é uma coisa que também é muito feita no dia a dia comum. Então você cria várias hipóteses para situações que acontecem com você.
Então você, por exemplo, cria hipótese. Por exemplo, é uma coisa muito comum. Vamos dizer que um amigo seu terminou com a namorada. Você tem uma hipótese ali para tentar explicar por que os dois terminaram, por que esse término aconteceu. Outra pessoa também pode ter outra hipótese de por que aquilo aconteceu, com base naquele conhecimento prévio dela. Então, no fundo, vocês podem discutir, escolher qual é a melhor hipótese para aquilo e qual corresponde à realidade, verificando isso de fato. Então, é também o que a gente faz no dia a dia. Tem várias hipóteses sobre como as coisas são e depois verifica isso e discute isso. As críticas a essa inferência é que existem muitas restrições para o cálculo casal-jápico de dados. Qual é a quantidade de dados ideais? Então, você tem aquela ideia de AICC, só que imagine que eu tenho tenho uma quantidade de dados muito pequeno. Mesmo utilizando o AICC, eu posso ter um resultado não confiável, porque eu tenho poucos dados para uma quantidade de variáveis muito grande e de hipóteses muito grande. E outra coisa que é muito criticada é que é possível incluir múltiplas hipóteses. A escolha de qual faz sentido pode ser criticado e pode ter influência de subjetividade e viéses prévios. Então, eu posso, por exemplo, ter 100 hipóteses de que variável influencia o tamanho da árvore. E eu não posso testar todas elas, até porque eu vou inflar meu modelo no geral. Então, o que é que nós fazemos na seleção de modelos? Tentamos escolher quais são as hipóteses que fazem sentido e depois testamos e fazemos o cálculo de IC para cada uma delas. Só que digamos que você faça essa escolha prévia, como você faz na Bayesiana, de forma de você até estar achando que está fazendo aquilo logicamente, mas você pode estar tendo influência de sua subjetividade e de vieses prévios que às vezes não são confiáveis. E nesse processo de seleção de múltiplas hipóteses, de você refinar qual hipótese faz sentido, você pode excluir hipóteses que realmente dariam um AIC muito menor do que as outras. Então você tem essa ideia de subjetividade também na seleção de modelos. Então, já fechando agora essa aula, eu passei um problema para alguns alunos e você também pode fazer aí na sua casa, e aí você vai responder essa pergunta para o seu trabalho, ou para outros trabalhos também. Qual é o impacto da forma de formulação da pesquisa na estatística que será usada no trabalho? Ou seja, se você tivesse formulado o seu trabalho de forma diferente, qual resultado você encontraria? Qual caminho seu trabalho seguiria? Então você vai ler um texto, um artigo, um relatório ou seu trabalho sobre isso, ou sobre qualquer tema. A partir disso você vai identificar o problema, a pergunta, a hipótese, as variáveis teóricas, as operacionais, o delineamento amostral e análise estatística de forma resumida. E tudo que a gente falou aqui você vai tentar identificar e colocar em prática. Você vai interpretar os gráficos desse trabalho, do seu trabalho. E a tarefa 4 seria você, a partir dessa tarefa, discutir se todas as etapas estão claras no texto, da etapa 2 aqui, da tarefa 2, se cada uma dessas etapas aqui estão claras, se a análise que ele está utilizando é correta, quais os caminhos paralelamente possíveis para responder a esta pergunta teria. Então, você utilizaria outra variável operacional, delinearia de forma diferente, utilizaria um teste diferente. Então, você pode pensar nos caminhos possíveis que esse trabalho poderia ter tido se ele tivesse sido formulado de forma diferente. Isso você pode fazer para seu artigo ou para qualquer outro tipo de trabalho. E é uma maneira de você colocar todo o conhecimento que foi falado aqui, ou uma parte dele, de forma prática. Então, eu quero agradecer a todos que acompanharam essa aula. Meu contato está aqui, meu e-mail, se tiver alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me consultar. Então, tchau, tchau, galera. Bye, bye.